Fala aí galera, graças e paz, Daniel. Queria construir um pensamento contigo. Vamos pensar aqui um pouco, algo de Deus. Quem você ama mais? Cristo ou seus bens? Pensa aí um minuto. Se você tivesse que fazer uma lista de prioridade, quem seria a primazia na sua vida? Lá no livro de Lucas, no capítulo de número 18 e também verso 18, um homem tem um encontro com Jesus. E ele faz umas perguntas a Jesus, Jesus também faz umas perguntas para ele, só que no final Jesus dá o checkmate, dá a resposta para a pergunta desse homem. Então eu queria ler contigo para a gente ter um entendimento, para a gente construir um entendimento junto. Lucas de número 18 e também verso de número 18. Perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Sabes os mandamentos? Jesus perguntando. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, desde a minha infância. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e reparte-a pelos pobres, e terás o tesouro nos céus, e vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim, disse-lhe: qual dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas? Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Às vezes nós que temos uma frequência de cultos no templo, às vezes nós vivemos o que esse homem também estava vivendo aqui. Porque não é a quantidade de culto que eu vá, que eu assista, que de fato me faz tornar um servo de Deus, alguém que segue a Cristo como esse homem queria seguir a Cristo. Não é a quantidade de culto que me torna um seguidor de Jesus ou um discípulo de Cristo, porque primeiro que a Bíblia diz que um discípulo de Jesus é conhecido pelo amor ao próximo. Então se você ama o próximo, você se torna um discípulo de Jesus, alguém que segue a ele de fato, que anda com ele. Esse homem ou esse jovem, ele apenas queria andar com Jesus, ele queria seguir o mestre. E Jesus faz essa pergunta a ele: você cumpre as leis? E ele: sim, desde a minha mocidade eu cumpro as leis. Só que ele era rico, rico demais. E quando Jesus diz a ele o que ele precisava fazer, Jesus fala: só te falta uma coisa para me seguir. Vende tudo que tu tem e dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia menciona, relata que ele ficou entristecido com aquilo que ele ouviu e foi embora. Jesus, para a multidão, Jesus diz que é mais fácil entrar um camelo no buraco da agulha do que um rico acessar o reino dos céus, porque a riqueza, ela apaga o Cristo da nossa memória. A riqueza esconde quem é Jesus, porque você se sente superior muitas das vezes até às pessoas. Você não precisa de ninguém para fazer nada, você tem dinheiro, você quiser comprar, você compra, você quer viajar, você viaja, você não dá satisfação para ninguém, você faz e pronto, e acabou. Só que isso não só com pessoas, também com Deus. Então a riqueza apaga o Cristo da nossa memória, apaga a dependência, apaga a comunhão, apaga a necessidade de andar com Ele. Então muitos de nós cristãos que cumprimos liturgias de culto, muitas das vezes, o nosso coração está tão arraigado nos bens que nós fazemos o que esse homem fez, cumprimos leis só, mas o nosso coração está longe demais do Cristo. Por isso que eu quero te fazer essa pergunta: quem você ama mais, Jesus ou os bens? Pensa consigo próprio, quem você tem priorizado na tua vida.
Quem é a primazia da tua vida? De repente você tem vivido o que esse homem também viveu. Ele cumpria as leis, só que o coração dele não queria estar totalmente arraigado em Jesus, preso em Jesus, cativo em Jesus. Porque quando Jesus libera essa palavra, só te falta uma coisa. Esquece todas as outras coisas que você tem e prioriza o meu reino em primeiro lugar. Só que esse homem foi embora. Então eu te faço, na verdade eu quero construir junto contigo um pensamento a respeito disso. Só que tem algo interessante ainda no final dessa conversa, desse diálogo, quando o homem vai embora. No capítulo de número 26, diz assim, então os que ouviram disseram, quem pode ser salvo? Respondeu-lhe, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse-lhe Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus vem respondendo, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado filhos por amor do meu reino, que não haja de receber no presente, ou seja, no hoje também, nessa terra que vivemos agora, muito mais, e no mundo vindouro, na eternidade. Então quando a galera que está ali junto de Jesus ouve isso, vê que o homem se entristeceu por ser muito rico e pelo fato de os seus bens estar na prioridade da sua vida e não o Cristo que ele queria seguir, porque às vezes nós achamos que podemos seguir Jesus de qualquer forma, da forma que pensamos. Esse homem pode ser um retrato da atualidade do século 21. Às vezes nós seguimos Jesus da forma que imaginamos que como tem que ser. Não, eu penso assim, o meu jeito é assim, as coisas acontecem assim, pronto. Só que algo que eu costumo dizer que os nossos pensamentos, os nossos achismos só servem para nós e mais nada. O que a Bíblia fala é ponto final e é ela que manda sobre a nossa vida, que cremos no Cristo. A Bíblia é a bússola, é o mapa que faz te encontrar, um novo recomeço para a tua vida é através dela. Então a Bíblia é o ponto final para discussões, para pensamentos errados, é a Bíblia. É a Bíblia que define quem eu sou, como que eu ando, como que eu ajo. É por ela que a gente vive, pelo Cristo. Então, quando a galera escuta um homem que estava vivendo o que Deus espera de um ser que ele criou, que cumpra os propósitos dele. Só que Jesus diz para ele, cara, larga os bens que você tem, esquece deles e prioriza a mim e segue-me. E esse cara se entristece e vai embora. Beleza, a galera vê aquela cena. Imagine a mente da galera. Eles vão e pedem a oportunidade para falar com Jesus e libera essa pergunta. Mas, então como que a gente pode ser salvo? Como se ele estivesse falando, não tem jeito então mais para ninguém. Se ele que cumpre as leis, o cara não pode ser salvo, imagine nós. E Jesus vai e fala, olha, o que é impossível para vocês, para Deus, o que é impossível para vocês, para Deus é possível. Porque ele estava ali, o Cristo, ele sabia porque ele estava ali, o que Deus tinha confiado sobre a vida dele em fazer para trazer novamente a humanidade para si. Jesus sabia que ele ia para a cruz, que ele ia padecer e a salvação, a graça ia cair sobre a nossa vida e seríamos resgatados novamente do império das trevas. E vem Pedro, sempre Pedro, e ele fala logo, Senhor, nós largamos tudo por ti, nossos bens, nossas famílias,
largamos tudo para te servir, para te seguir. E Jesus vai e finaliza dizendo que, em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do meu reino, que não haja de receber no presente muito mais no hoje e no mundo que há de vir na eternidade. Não estou dizendo aqui que você tem que largar a tua família que nem alguns fazem, não. A família é prioridade para o reino, para o próprio Deus. Deus constitui a família para isso. A família, o nosso ministério, na verdade, acontece dentro da nossa casa, com a nossa família. A nossa vida tem que estar estruturada, na verdade. A minha, da minha esposa, de filhos, quem tem filho ainda não, a gente ainda não está nessa fase, mas a minha vida, a minha família, a gente precisa estar estruturado, senão não consigo. Como que eu vou poder orientar outra pessoa se minha casa está bagunçada? Como que eu vou poder pregar o evangelho se minha casa está de pernas pro ar? Como louvar? Como orar, cara? Não tem condições. Então, tudo acontece primeiro dentro da nossa casa. Jesus aqui não está falando para a galera abandonar, largar a mão da família, não. Ele está falando de amor. Tem muita gente que ama ele, mas as prioridades são muitas outras coisas além do Cristo. Então o meu coração, o teu coração precisa estar nele. Não tem bens, não tem família, não tem nada, trabalho, nada que possa vir de prioridade, em amor, senão o Cristo que nos resgatou. A Bíblia nos faz entender também um ponto muito interessante, que nós não temos nada. A roupa que vestimos não é nossa, a nossa casa não é nossa, a nossa família não é nossa, a nossa própria vida não é nossa. Todas as coisas vêm por intermédio dele e todas as coisas são dele. Então fica essa palavra para a gente poder pensar quem nós temos amado mais, o Cristo ou os bens? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Que Deus te abençoe, que fica um forte abraço meu, graça e paz, e curte aí a nossa página, compartilha com teus amigos, se de alguma forma essa palavra abençoou o teu coração, abençoou a tua vida. Graça e paz.